Livro dos Monstros. Episódio de hoje: Mantícora e Medusa. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. Calma aí, mas antes de começar o episódio, eu tenho uma pergunta pra você. Você sente falta de um mestre que prepare as aventuras no capricho, seja organizado e conduza bem as narrativas? Então apresento a você o serviço chamado Mesas de RPG com o Mestre Rafael 47. Esse é um serviço mensal, com mesa virtual, tudo remoto, usando o sistema Dungeons & Dragons 5ª edição, nos dias e horários que os jogadores escolherem jogar. Se você quiser dar uma olhada no meu trabalho, que venho fazendo há vários anos com RPG, acesse o meu portfólio em rpgnext.com.br/tag Rafael47 com número no final, Rafael47. O link está no post. Minhas mesas de RPG são preparadas usando o Foundry VTT, e dentro dessa ferramenta eu incluo músicas e sons ambientes para aumentar a imersão, mapas animados para deixar tudo mais bonito e também modulo a voz e aplico efeitos de realidade aumentada na webcam durante a interpretação de NPCs únicos. Ficou interessado? Quer saber mais? Preencha o formulário em bit.ly/quero jogar RPG, tudo junto. Link também no post. Então eu aguardo seu contato e espero te ver em uma mesa de RPG comigo em breve. Agora, de volta à programação normal do episódio. Começando com a ilustração, no Livro dos Monstros, da Mantícora, a imagem é de um monstro muito feio. O corpo é de leão, patas traseiras, patas dianteiras, só que o rabo começa a ter alguns espetos ou espinhos e na ponta tem um chumaço cheio de espinhos. A cabeça, onde tem a juba do leão, também começa a sair espinhos de dentro da juba. E o rosto parece um rosto humano deformado, claro. Os olhos meio acesos, iluminados, como se emitissem algum tipo de brilho. O nariz bem humano e a boca bem aberta, parece a boca do Venom. Bem aberta, com várias camadas de dentes, como se fossem dentes de tubarões, assim. Tem a camada de fora, uma camada por dentro. É bem feio. E aí ele tem um par de asas. A criatura tem um par de asas dracônicas, vermelhas. É um monstro bastante feio. Mantícora. Um monstro em todos os sentidos da palavra. O Mantícora possui uma cabeça vagamente humanoide, o corpo de um leão e as asas de um dragão. Uma juba eriçada se estende até as costas da criatura e sua longa cauda termina em um emaranhado de espinhos mortais que podem empalar presas a uma distância impressionante. Predadores malignos. As mantícoras são assassinas ferozes que caçam à distância em vastas áreas. Elas trabalham em equipe para derrubar criaturas particularmente grandes ou perigosas, partilhando a comida quando uma morte é feita. Uma mantícora começa seu ataque com uma saraivada de espinhos de sua cauda, então aterrissa e usa suas garras e mordida. Quando está ao ar livre, em menor número, ela usa suas asas para se manter distante, atacando a distância até seus espinhos se esgotarem. Uma mantícora não é particularmente brilhante, mas ela possui uma natureza malévola e a capacidade de conversar. Ao decorrer do ataque, ela denigre seus adversários e oferece uma morte rápida se eles implorarem por suas vidas. Se a mantícora encontrar uma vantagem a ser adquirida ao poupar a vida de uma criatura, ela o fará, pedindo um tributo ou sacrifício igual à sua comida perdida. Relacionamentos monstruosos. As mantícoras servem mestres perversos que as tratem bem e concedem presas regulares. Uma mantícora pode dar suporte aéreo para uma horda de orcs ou um exército de hobgoblins. Outra poderia servir como companheiro de caça para um gigante da colina líder ou guardar a entrada do covil de uma lâmina. Os principais rivais territoriais da mantícora incluem quimeras, grifos, peritons e wyverns, ou wyverns, que escreve com W, né? As mantícoras que caçem como um bando geralmente terá a vantagem de um maior número. Além dessas criaturas, as mantícoras temem os dragões e os evitam. Faz sentido, né?
Por fim, antes de eu entrar no bloco de estatísticas, tem aqui uma nota escrita à mão dentro do livro que diz o seguinte: Mantícoras amam o sabor da carne humana. Por isso, nas viagens pelas montanhas, sempre viajo com guardas humanos. Quem escreveu isso foi um tal de Marthok Uldar, um anão comerciante de cobre. Espertinho ele. Bloco de estatísticas da Mantícora. Ela é uma monstruosidade grande, de alinhamento leal e mal. Sua classe de armadura é 14, uma armadura natural, pontos de vida 68, bastante. Deslocamento, a velocidade 9 metros, se estiver no chão, ou 30 pés, mas se estiver voando, 15 metros ou 50 pés. Em atributos ela tem força 17, bem alta, destreza 16, também bem alta, constituição 17, uau, bem alta também. Agora inteligência é 7, não é tão inteligente assim, meio burrinha, coitada, sabedoria 12 e carisma 8. Em sentidos ela tem visão no escuro de 18 metros, 60 pés e percepção passiva de 11. Idiomas comum, olha só, ela entende, ela fala comum, legal. E nível de desafio 3, 700 pontos de experiência. Aí ela tem um traço que se chama Recrescimento de Espinhos de Cauda. A mantícora possui 24 espinhos de cauda. Espinhos usados crescem novamente quando a mantícora termina um descanso longo. Basicamente para ela não ficar disparando a distância para sempre, Mas 24 espinhos de cauda é bastante. Em ações ela tem ataques múltiplos, que diz que ela realiza 3 ataques. 1 com sua mordida e 2 com suas garras, ou 3 com seus espinhos de cauda. Ah, ela pode fazer uma ação e disparar 3 espinhos. Então 24 já não é tanto assim. Legal. Aí a mordida, assim como a garra, são ataques corpo a corpo com arma. Ambos têm mais 5 para atingir. O alcance é adjacente, 1,5 m, apenas um alvo. Se acertar com a mordida, causa 7 ou 1d8 mais 3 de dano perfurante. E se acertar com a garra, causa 6 ou 1d6 mais 3 de dano cortante. E aí a ação de espinho de cauda é um ataque à distância com arma, com mais 5 para atingir. A distância é de 30 metros para fazer um ataque normal, que são 100 pés, até um limite de 60 metros para fazer um ataque com desvantagem, que são 200 pés. Apenas um alvo. Se acertar, 7 ou 1d8 mais 3 de dano perfurante. Ideia de aventura. Bom, a mantícora como monstro, mecanicamente falando, para um combate, para uma luta, ela não é tão interessante assim, Morde, usa garra e ataca um espinho à distância. O que vai chamar bastante a atenção dela é a sua aparência, com certeza, que pode fazer qualquer um questionar o que é aquilo, ou aquilo já foi um humano algum dia, Mas já que ela é capaz de conversar, ela é capaz de se aliar a criaturas, seria interessante trazer esse comportamento dela para a aventura. Então, eu faria uma aventura exatamente pegando aquela nota do anão que ele deixou escrito ali, e ao invés de serem 5 humanos guardas que ele está viajando, ele contrata o grupo de aventureiros, que inclusive eu sugiro ter pelo menos um humano ali. E se não tiver nenhum humano no grupo de aventureiros, não tem problema. Ele tá levando gente junto com ele, humanos. Aí o pessoal não entende. Fala, não, eles estão aproveitando aqui a proteção que vocês vão me dar para ir para outra cidade. Na verdade, o anão é um pilantra. Esse anão tá levando gente porque ele sabe que se precisar, se for sofrer um ataque ali, tem gente para poder virar a comida da mantícora. Ele sabe que essa rota é perigosa e é guardada por uma mantícora, mas ele não fala nada. Para talvez ele não ter que pagar mais os aventureiros, por exemplo. Ou até pode ser que o anão, como ele é um mercador e ele fica fazendo essa viagem constantemente, um dia, esse é o background da história, Um dia a mantícora apareceu para ele, ele estava acompanhado de outros humanos, ela matou todo mundo, e quando chegou na vez dele, os dois conversaram. E a mantícora decidiu tornar o anão vivo, deixar o anão vivo e continuar sua viagem desde que ele pudesse passar ali e sempre levar pelo menos um humano para alimentar ela. E aí foi o combinado que ele fez para não ser atacado e não atrapalhar o comércio dele. Só que dessa vez, o anão, sem falar nada, resolveu levar aventureiros porque ele quer dar um fim de vez nessa mantícora, porque ele não aguenta mais. Então o anão não é bonzinho, é que provavelmente ele tem alguma coisa que ele percebeu que se aquela mantícora continuar existindo já não vale mais a pena. Pode ser que ele conte essa história no caminho, pode ser que os aventureiros descubram, e pode ser também que quando a mantícora aparecer, a mantícora esteja já se aliado com alguma outra criatura. E aí, durante essa viagem, pode desenrolar um combate ali. É uma aventura one shot que daria pra fazer, uma aventura de sair do ponto A e pro ponto B e no meio do caminho ter um conflito e desenrolar uma história.
Tá aí. Essa é uma dica de aventura simples, rápida, pra você poder usar uma mantícora e até uma outra criatura que você achar interessante. Inclusive que tem NPCs do mestre que vão junto, que pode sempre ser usado pra poder conversar e direcionar os aventureiros, principalmente pra quem tá começando a jogar RPG. Gostou da ideia? Tem uma ideia melhor? Quer compartilhar? Acesse o rpgnext.com.br, vai no topo do site, clica lá em fórum, que você será levado pro fórum do RPG Next. Lá você vai poder deixar a sua ideia registrada. Ou, se quiser acessar o link que tem no post desse episódio, que leva você direto para a parte dentro do fórum onde você pode escrever ideia de aventura baseada em monstro, acesse também o post desse episódio em rpgnext.com.br. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Para saber mais, acesse padrim.com.br/rpgnext ou picpay.me/rpgnext. O próximo monstro mitológico é a Medusa, que tem uma ilustração de uma moça, uma mulher, com aparência bem humana, pelo menos até chegar ali na cabeça. Tá vestindo roupas de tecido, mas parecem ser roupas de qualidade. Ela tem bracelete no braço, tanto perto do pulso quanto mais perto da axila. Parece estar bem vestida, só que quando chega na cabeça, o rosto é estranho porque o olho não tem pupila e no lugar de seu cabelo tem várias serpentes. Ela também está vestindo uma espécie de uma coroa na cabeça metálica, dourada, também com símbolos de cobras e joias presas. É uma ilustração bem bonita, bem legal. E vamos ver o que o livro descreve sobre ela. Medusa. Tão mortais quanto encantadoras, as medusas de cabeça de serpente sofreram uma maldição imortal provocada por sua vaidade. Elas espreitam em exílio silencioso entre as ruínas tombadas de suas vidas anteriores, rodeadas pelos restos petrificados de admiradores passados e aspirantes a heróis. Esplendor imortal. Homens e mulheres que desejam a juventude, beleza e a adoração eternas podem orar para deuses maliciosos, implorar a dragões por magia antiga ou buscar poderosos arquimagos para realizar seus desejos. Outros realizam sacrifícios para lordes demônios ou arquidiabos, oferecendo tudo em troca dessa dádiva, alheios à maldição que lhes acompanhará. Esses que fazem tais barganhas adquirem beleza física, juventude restaurada, imortalidade e adoração de todos os que contemplam, concedendo a eles a influência e poder que eles tanto desejam. Porém, após anos vivendo como um semideus entre os mortais, o preço por sua vaidade e arrogância é cobrado. E eles são transformados em medusas para sempre. O cabelo de uma medusa se torna em um ninho de serpentes venenosas. E todos que fitarem a medusa são petrificados, tornando-se monumentos de pedra em homenagem à sua corrupção. Que bacana. Covis de medusas. As medusas vivem em reclusão para sempre, alienadas ao mundo à sua volta por sua forma monstruosa e capricho. Suas moradas caem gradualmente em desuso até se tornarem nada além de ruínas sombrias, cobertas por espinhos e trepadeiras cheias de obstruções e esconderijos. Saqueadores e aventureiros imprudentes que entram, geralmente, não estão cientes da presença da medusa até que a criatura esteja entre eles. Uma medusa é alvo de sua própria maldição. Ao olhar vagamente para o seu reflexo, ela se transforma em pedra da mesma forma que qualquer mortal vivo. Como resultado, uma medusa destrói ou remove quaisquer espelhos ou superfícies reflexivas de seu covil. Medusa é uma monstruosidade média, com a tendência ao alinhamento, leal e mal. Sua classe de armadura é 15, uma armadura natural. Pontos de vida 127. Caramba, senti firmeza. Deslocamento 9 metros ou 30 pés. E aí, nos atributos físicos, ela tem força 10, ok, na média. Destreza 15, bem ágil. Constituição 16, bem alto.
E nos atributos mentais ela tem inteligência 12, acima da média, sabedoria 13, acima da média e carisma 15, um pouquinho mais acima. Em perícias ela tem enganação mais 5, furtividade mais 5, intuição mais 4 e percepção mais 4. Em sentidos, ela tem visão no escuro de 18 metros, 60 pés, e percepção passiva de 14. Idiomas, comum. E aqui, imagino eu que não precisa ser só comum, porque a Medusa poderia ter sido um elfo em vida, por exemplo. E aí poderia adicionar esse idioma aqui. Seu nível de desafio é 6, ou 2.300 pontos de experiência. E aí é claro que ela tem o traço mais característico da Medusa, que é o olhar petrificante, que diz assim: se uma criatura que possa ver a Medusa começar seu turno até 9 metros dela, ou seja, 30 pés, a Medusa pode forçar a criatura a realizar um teste de resistência de constituição com dificuldade 14, se ele não estiver incapacitado e puder ver a criatura. Se o teste de resistência fracassar por 5 ou mais, a criatura é transformada em pedra instantaneamente. Nossa, caramba! Caso contrário, uma criatura que falhe na resistência começa a se transformar em pedra e fica impedida. Ou seja, começa primeiro pela perna, ali não consegue mais andar. A criatura impedida deve repetir o teste de resistência no final do próximo turno dela, sendo petrificada num fracasso ou terminando o efeito num sucesso. A petrificação dura até a criatura ser libertada pela magia Restauração Maior ou outro efeito mágico. A não ser que esteja surpresa, uma criatura pode desviar seu olhar para evitar o teste de resistência no início do turno dela. Se ela fizer isso, não poderá ver a Medusa até o início do próximo turno, quando ela poderá desvirar seu olhar novamente. Se a criatura olhar para a Medusa nesse meio tempo, ela deve imediatamente realizar a resistência, fazer o teste no caso. Por fim, se a Medusa se ver refletida numa superfície polida a até 9 metros dela, numa área de luz plena, ela é, devido à sua maldição, afetada pelo seu próprio olhar. E só uma observação aqui, né? Se a criatura escolhe não olhar para a Medusa, para poder evitar esse olhar petrificante, é evidente que a Medusa passa a ser uma criatura invisível para aquela criatura que acabou de virar o rosto, porque ela não está mais olhando para a Medusa, certo? Fica aqui essa dica. E aí, em ações, ela tem ataques múltiplos, que diz: a Medusa realiza 3 ataques corpo a corpo, 1 com seu cabelo de serpente e 2 com sua espada, ou 2 ataques à distância com seu arco longo. Ah, legal, ela tem um arco então. Então ela tem a ação, que é o cabelo de serpente, que é um ataque, ela tem uma espada curta e ela tem um arco longo. São essas 3 ações que ela pode fazer. Cabelo de serpente e espada curta são ambos ataques corpo a corpo com arma, mais 5 para atingir, alcance 1,5 m, ou seja, adjacente a apenas uma criatura. Se ela acertar com o cabelo de serpente, ela causa 4 ou 1d4 mais 2 de dano perfurante, mais 14, 4d6 de dano de veneno. Aí é pesado, hein? Caramba, forte. Se ela acertar com a espada curta, causa 5 ou 1d6 mais 2 de dano perfurante. E o arco longo é um ataque à distância com arma, mais 5 para atingir. A distância é 45/180 metros, ou em pés dá 150/600 pés. Apenas um alvo se acertar 6 ou 1d8 mais 2 de dano perfurante, mais 7 ou 2d6 de dano de veneno. Então, suas flechas são envenenadas. Ideia de aventura. Uma ideia de aventura que eu tive agora traz uma história que tem que ocorrer em 2 momentos, para poder ficar legal. O momento em que um personagem não é Medusa, esse personagem é vaidoso, o tempo tá passando, tá ficando velho, se preocupa com aparência, se preocupa com poder, pode ser um político, pode ser uma pessoa influente numa cidade, e acho que os aventureiros, todos eles nesse momento, vamos supor que os aventureiros são de raças diferentes. Então tem elfo, meio orc, anão, humano, halfling, enfim. Todos eles estão nascendo na mesma época, vamos colocar, ok? O problema seriam com elfos, né? Porque elfo só vai atingir a maturidade lá na frente. Mas vamos supor que não tem elfo na história agora, para facilitar a ideia. Não só elfos, né? Mas todas as criaturas que vivem bastante, assim como anão também. Mas vamos supor que os aventureiros estão nascendo mais ou menos na mesma época, são novos, e para cada raça diferente tem um líder ali que está comandando ou a tribo, ou a sociedade, ou uma pessoa influente. E que todo mundo que está ali crescendo é novo, ainda não é nenhum aventureiro, em volta, conhece aquela pessoa.
Então você tem ali um líder em cada raça numa cidade diferente fazendo alguma coisa diferente. Mas todos eles têm algo em comum. Todos eles estão buscando a mesma coisa, que é poder viver para sempre, ter poder para sempre. E esses líderes passaram a se reunir uma vez, sei lá, por ano, embaixo de uma lua cheia específica ou no inverno, enfim, e começaram a estudar o cultismo para poder tentar encontrar uma forma de estenderem suas vidas e essas coisas maléficas, né? Aí envolveu sacrifício, enfim, e eventualmente, através desse sacrifício, através desses rituais, desse processo, eles descobrem uma forma de conseguir obter o que eles estão desejando, né? Vaidade, poder, enfim. Só que para isso eles têm que se matar e apenas um sobreviver. E é claro que aí, num dia nesse evento, eles acabam conseguindo fazer isso. Um deles sobrevive e volta triunfante vivo para casa. E a partir dessa época em diante, nunca mais ele envelhece tanto quanto o resto das pessoas. O poder dele perdura naquela vila, enfim. E aí as cidades que perderam seus líderes, apesar de serem líderes maléficos, passaram por alguns problemas, talvez econômicos, e enquanto isso o aventureiro ali foi crescendo, e foi ali que ele virou um aventureiro, um herói, ou ele quis fazer algo diferente, quis sair da sociedade para poder buscar alguma coisa, e é ali que ele vai se especializar e virar da classe que o jogador escolheu o seu personagem ser. E claro que o líder que se encontra numa cidade, onde um aventureiro tá crescendo lá, a princípio não tá acontecendo nada, ou tá, porque ele tá sendo autoritário lá e tá dando problema, mas os outros aventureiros têm que se reunir e se encontrarem de alguma forma para poder talvez enfrentar ou desbancar, ajudar a tirar essa pessoa do poder. Não, ó, melhor ainda, vou voltar um pouco aqui a ideia, ó. Todos os aventureiros saíram de suas cidades, eles acabaram se encontrando, viraram amigos e começaram a fazer aventuras porque eles queriam trazer algum tipo de melhoria ao bem, trazer mais conhecimento, mais dinheiro para os seus parentes nas cidades em que eles vivem. E aí eles foram voltando. Aí quando eles voltam para aquela cidade onde ficou aquele líder lá, por exemplo, depois de muito tempo, pode ser que eles passaram anos e anos viajando, aqui talvez a ideia funcionaria se não fosse mais humanos, tá? Porque você tem aquela coisa que o humano, pô, vou passar 10 anos aqui, o humano lá, pô, 10 anos é muita coisa pra minha família. Não sei, tem que pensar um pouco aí. Eu acho que tem que encaixar a história de acordo com o tempo de vida das raças dos personagens, tá? Tudo bem, se você for um humano de 20 anos, não tem problema você voltar sendo um humano de 40, 20 anos depois. Mas se os seus pais tinham 40, agora vão ter 60, então tem que ver se isso se encaixa. Porque a ideia é poder prover para sua família, ok? Porque a ideia é, aquele líder que ficou na cidade, depois que vocês voltarem, a cidade já não é mais a mesma. Todo mundo abandonou a cidade, ela virou uma ruína. E o que aconteceu foi que aquele líder se tornou uma medusa. Pode ser uma medusa ou um meduso, né? Medusa, acho que ficou claro aqui que pode ser uma pessoa de qualquer sexo, no caso. E aí pronto, você pode encaixar isso só na história, ou seja, a aventura tem uma descrição disso que aconteceu, onde cada jogador pode descrever o que ele andou fazendo nos últimos anos. Eles podem contar uma pequena história sem ter rolagem de dado nem nada, eles podem fazer só um roleplay ali, e aí o jogo começa, a parte mecânica, vamos chamar assim, né? Começa com eles chegando na cidade. Pronto, pum. Aí, exploração, vou encontrar mensagens, notas de coisas escritas deixadas por pessoas que fugiram, o que aconteceu, por que tem estátuas que não tinham antes, e aí vai existir uma medusa lá dentro. E claro que numa cidade abandonada não precisa ter só uma medusa, pode ter outras coisas lá dentro. Será que não tem aranhas gigantes que entraram e começaram a morar na cidade? E trazer essa descrição de que o lago que existia, que refletia o céu, está seco, mas parece que ele foi drenado porque a medusa não podia ver seu reflexo, então cria esse mistério por trás, sabe? Não deixar tão óbvio, né? Ah, tem estátuas e espelhos quebrados. O pessoal vai ficar sabendo, é uma medusa. Talvez deixar um pouco mais sutil. E aí faz ali também uma aventura mais curta, one shot, ou pode ser só uma aventura de introdução para um novo grupo de aventureiros, sabe? Onde que estão os pais daquele aventureiro que deixou a cidade? Para onde eles foram? Será que eles viraram estátuas? Imagina o terror de chegar na cidade e ver umas estátuas e falar: ah, meu Deus, é o meu amigo aqui que viu a estátua. Cadê meus pais? Sei lá. E aí tem que procurar e não acha, mas vai procurando até encontrar a medusa, né? E aí derrota a medusa e agora onde que estão meus pais? Aí começa uma nova aventura. E assim vai, né?
Então essa é a ideia que eu tive aqui nesse brainstorming. As ideias que eu tenho vêm na hora na cabeça depois que eu leio. Se você gostou, compartilhe. Se você quiser compartilhar sua própria ideia, pode escrever onde você quiser aí no post que você estiver ouvindo. Mas nós temos um lugar para todo mundo acessar, que é o fórum do RPG Next. Então não se esqueça de entrar lá. Se você quiser ou puder, registre sua ideia lá. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5e. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de compartilhar, não esqueça de deixar um like e agradeça ao Gleico Vieira Pereira por mais essa edição fantástica. E saiba que todos os podcasts do RPG Next, assim como esse que você acabou de ouvir, estão dentro do Spotify. Basta você pesquisar por RPG Next, que você vai encontrar todos os episódios que a gente publica. Todos, não tem só esse Regras do D&D 5e. Ou se você quiser procurar também por Regras do D&D 5e, vai aparecer também um programa separado só com esses episódios. Aproveite e compartilhe o link, o programa, dentro do Spotify, que é muito mais fácil o pessoal acessar, certinho? E não perca o próximo episódio, onde irei abordar os Methods, ou Mephits em português. Beleza? Muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio.